tarde, está no ar o RBV News edição tarde que leva você, internauta, os principais fatos do dia em Mato Grosso do Sul, no Brasil e no mundo. O Corpo de Bombeiros encontrou na tarde desta segunda-feira o corpo de Fernando Ferreira de Oliveira, de 18 anos, que estava desaparecido desde a tarde de domingo. O rapaz se afogou quando se banhava junto com os amigos em um lago que fica em frente ao autódromo, na saída para Três Lagoas, aqui em Campo Grande. Ao todo, 12 militares trabalharam nas buscas. O lago tem cerca de 3.000 metros de profundidade. A suspeita é de que Fernando possa ter tido uma cãibra ou uma congestão. A Polícia Militar recebeu na manhã desta segunda-feira doação de 100 fuzis e 200 carregadores. O armamento será utilizado para a prevenção de crimes na fronteira. A assinatura do termo de doação aconteceu no gabinete do governador André Putinelli. As armas que foram doadas ao Estado são do inventário da Marinha, com capacidade de longo alcance. Os tiros podem chegar até 300 metros. Um reforço que será destinado ao policiamento da fronteira. O secretário de Justiça e Segurança Pública, Vantuir Jacini, o comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Carlos Alberto Davi dos Santos, e o ex-comandante do 6º Distrito Naval, Contra-Almirante Márcio Ferreira, estiveram presentes nesta cerimônia. O domingo de eleições em Mato Grosso do Sul foi tranquilo, assim como no restante do país. Em Campo Grande, com exceção de algumas prisões por crime eleitoral, nenhum incidente grave foi registrado. O campograndense preferiu sair de casa cedo e lotou as sessões eleitorais. A movimentação nos locais de votação começou logo cedo, com a chegada das urnas nas sessões. Mesários e presidentes de sessão montaram os equipamentos e fizeram a checagem. Com tudo pronto, os primeiros eleitores começaram a registrar seus votos. Por causa do calor, os idosos foram os primeiros a comparecerem às urnas. Mesmo quem já não tem obrigatoriedade do voto, fez questão de sair de casa. Foi o caso da dona Emília, de 84 anos, que mesmo com problemas de saúde, deu uma lição de cidadania. Porque a mulher lutou muito para ser eleitora. Primeiro não se votava, a mulher não votava. Então, enquanto eu viver, eu vou votar. O presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul também foi logo cedo votar e comentou sobre a organização do pleito. Para isso, nós fizemos um planejamento durante todo o ano passado, e está dando resultado o planejamento, a estratégia que nós escolhemos. E, por enquanto, está correndo tudo dentro da normalidade esperada e temos assim, a convicção de que por volta de 20 horas no máximo, nós teremos a totalização de todas as sessões do estado de Mato Grosso do Sul. Na escola José Maria Hugo Rodrigues, maior zona eleitoral de Campo Grande, o movimento foi intenso e os eleitores chegaram a ficar 40 minutos na fila, mas nenhum incidente foi registrado. Apenas o lixo espalhado nas ruas por cabos eleitorais, que jogaram santinhos nas proximidades dos locais de votação, deixou a população indignada. É vergonhoso, para falar a verdade. Eu estava chegando, inclusive fiz um comentário com meu marido, olha a sujeira na rua. E ainda cheguei ali, fiquei ali na sombra, uma coisa nojenta, o pessoal não tem conscientização. Por mais que fale, imagina se não falasse, né? Se você não falasse, não alertasse, tá horrível, é horrível. Tranquila também foi a votação num dos maiores bairros da capital, as Moreninhas. Com 70 mil moradores, o bairro teve 20 locais de votação. O comércio na região, que abriu igual da região central, teve movimento durante todo o dia. Campo Grande está entre as 50 cidades do país em que haverá segundo turno, quebrando uma hegemonia do PMDB de 16 anos. Esse cenário, na verdade, já vinha sendo desenhado nos últimos dias que antecederam o pleito. Mesmo assim, o governador André Putinelli se mostrou surpreso com os resultados que saíram das urnas aqui na capital. A maioria dos candidatos escolheu o período da manhã para votar. O prefeito da capital, Nelson Trade Filho, chegou ao prédio do governador André Putinelli pouco antes das 8 da manhã. Logo em seguida, chegou o candidato Edson Giroto, que já cogitava a possibilidade de um segundo turno. A partir do momento em que a gente observou uma polarização na campanha, com uma articulação inteligente e bem definida da oposição, de centrar a força num determinado candidato, de um lado para poder derrotá-lo e de outro para poder apoiá-lo, ou seja, eles, a partir do momento que viram que havia apenas um ali com chances de poder levar para o segundo turno, houve um apoio
de forma clara dos componentes da oposição a um determinado candidato. Nós sempre trabalhamos no segundo turno, porque na verdade é uma eleição de 7 candidatos, não é? E matematicamente 7 candidatos você tem um processo de escolha, de pulverização de votos. Então, na verdade, poderia dar primeiro, não poderia, mas a chance do segundo turno era muito grande. Desde o início nós vimos falando que com a pulverização das candidaturas em número de 7, estratégia da oposição, que se uniram todos contra o nosso candidato, nós esperávamos o segundo turno. Juntos, os três foram confirmar seus votos. A primeira parada foi na sessão do governador. Na sequência, foi a vez do prefeito votar na escola Severino Ramos de Queiroz. O último a registrar seus votos foi Edson Giroto. O candidato do Partido Verde, Marcelo Bluma, chegou comentando sobre o segundo turno e afirmou que ainda vai pensar nas estratégias e alianças para este segundo pleito. Nós vamos aguardar o resultado e aí, a partir do resultado, fazer uma avaliação interna para definir qual será o nosso caminho, caso a gente não esteja no segundo turno. Sidney Mello, do PSOL, também falou sobre o segundo turno e foi firme em dizer que não iria apoiar nenhum candidato. Não, eu não devo me aliar a nenhum dos candidatos aí colocados, porque como nós dissemos durante a campanha inteira, é mais do mesmo. É um time de amigos que se dividiu para continuar no poder. Confiante e com boas expectativas. Foi assim que Reinaldo Azambuja, candidato do PSDB, chegou à escola Lúcia Martins Coelho para votar. Expectativa muito positiva, porque os números das nossas pesquisas indicam hoje um empate técnico. Então nós temos toda a possibilidade de estarmos juntos no segundo turno para continuar realmente essa caminhada no segundo turno. Vander Lobé, do PT, foi votar quase no final da manhã, afirmando que o Partido dos Trabalhadores vai estar com a frente de oposição. Nós vamos estar com a frente de oposição, isso não tem dúvida. O PT está unido na minha campanha e vai estar unido para o dia 28 para a frente de oposição. Já o candidato do Partido Progressista, Alcides Bernal, voltou no período da tarde e já se mostrava confiante com as pesquisas que indicavam seu nome para o segundo turno. O bom é a certeza de que o trabalho faz a diferença, manter um bom nível. O campograndense não aceita campanha baixaria. O campograndense quer ouvir propostas, sinceridade e sabe avaliar. E nas 3 maiores cidades do estado, o resultado confirmou as pesquisas. Em Dourados, o eleito foi Murilo Zauit, do PSB. Em Três Lagoas, a vitória ficou com Márcia Moura, do PMDB. E em Corumbá, o eleito foi Paulo Duarte, do PT. No próximo bloco, você confere os principais fatos do Brasil e do mundo. Nós já voltamos. E agora vamos aos fatos nacionais. Apesar de algumas pessoas terem sido presas por fazerem propaganda eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral considerou que, de um modo geral, as eleições foram tranquilas em todo o país. O Tribunal Regional Eleitoral registrou poucas ocorrências durante todo o dia de votação em Alagoas. Apenas prisões por realização de boca de urna e problemas técnicos com urnas eletrônicas foram registrados. A grande novidade foi que 100% dos mais de 1.800.000 eleitores do estado já puderam votar utilizando o sistema biométrico. Mais de 13 mil homens e mulheres que compõem o Sistema de Segurança Pública do Ceará foram mobilizados na Operação Eleições 2012. O processo de votação neste ano envolveu mais de 100 mil pessoas, entre juízes, promotores, servidores da Justiça Eleitoral, mesários. Durante todo o dia foi visível ver a sujeira ocasionada pelos chamados santinhos dos candidatos. A propaganda irregular também foi flagrada pelos coordenadores de fiscalização eleitoral. Em Goiânia, essa é a primeira eleição em que é utilizado o sistema de votação biométrica. No total, 24 urnas apresentaram problemas em todo o estado. Na capital, apenas 2 tiveram defeito. 42 pessoas foram detidas pela Polícia Militar, a maioria por praticar boca de urna. Apenas uma pessoa continua presa em Goiânia, pois estava portando um revólver calibre 38.
1.700 ônibus fizeram transporte gratuito dos eleitores. De acordo com o TRE, até 2 horas da tarde, 32 urnas eletrônicas apresentaram problemas, sendo 17 no interior e 15 em Manaus. Dentre as ocorrências registradas durante o pleito estão o homicídio de um homem de aparentemente 30 anos em frente a esta escola na zona centro-sul de Manaus e a prisão de um eleitor que tentou registrar com foto o momento da votação para postar em rede social. Na capital Boa Vista, o dia foi marcado pela tranquilidade. Apenas 8 urnas foram substituídas por apresentarem defeito. O TRE registrou um grande número de ligações ao Disque Eleitor. Mais de 1.400 pessoas utilizaram desse mecanismo para buscar informações sobre locais de votação. E falando ainda em eleições municipais, as deste ano tiveram maior participação feminina da história brasileira. Foram 1.948 candidatas a prefeita, 13% do total, e mais de 130 mil candidatas a vereadora, ou 31% do total de candidatos. Apenas aqui em Mato Grosso do Sul, 8 mulheres conquistaram prefeituras no interior do estado. A participação feminina hoje nas campanhas para as câmaras de vereadores é 73% maior do que em 2008. Esse número se explica pela entrada em vigor da lei que obriga os partidos políticos a reservar 30% das vagas nas eleições proporcionais para candidatas do sexo feminino. As mulheres representam hoje pouco mais da metade dos eleitores brasileiros. Milhões delas escolhem neste domingo os novos vereadores e prefeitos. Mas na hora de eleger representantes, a divisão entre homens e mulheres não permanece igualitária. Um estudo da União Interparlamentar ligada à ONU colocou o Brasil na posição de número 120 num ranking da proporção de mulheres nos parlamentos. Ficamos atrás de países islâmicos como Paquistão, Sudão e Emirados Árabes Unidos. O machismo, o coronelismo, as direções partidárias não incluíram na pauta dos partidos essa questão. E se a gente não nivelar, ou pelo menos dar igualdade de oportunidades a homens e mulheres na disputa pelo poder no país, nós não podemos dizer que temos uma democracia plena, uma democracia consolidada. Neste ano acontecem as eleições municipais. Concorrem para a prefeitura das cidades brasileiras 1.948 mulheres, quase 13% do total de candidatos. Número um pouco maior do que nas eleições municipais anteriores, quando 1.743 candidatas do sexo feminino, ou 11% do total, se inscreveram. Já quando o assunto é a campanha para vereadora, a história muda. Se em 2008 apenas 22% do total de candidatos, pouco mais de 77 mil, eram mulheres, agora em 2012 são mais de 130 mil candidatas, 31% do total. O crescimento no número de candidatas às câmaras municipais pode ser consequência da decisão do Tribunal Superior Eleitoral de fazer cumprir a exigência da cota mínima de 30% de mulheres entre os candidatos inscritos nas eleições proporcionais, como para as câmaras de vereadores. E não significa que, de fato, 30% das mulheres sejam eleitas. Para a coordenadora da bancada feminina na Câmara, não basta cotas para as candidaturas. É preciso garantir que mais mulheres sejam eleitas. E aí, só com a reforma política e o voto em listas fechadas com alternância de sexo dentro das listas. Segundo a deputada, as mulheres podem mudar a forma de se fazer política. Porque a mulher, ela não pensa só nela ou num grupo da onde ela veio. Ela pensa no coletivo, ela pensa nas crianças, nos adolescentes, nos idosos. Ela pensa em políticas públicas voltadas para o bem-estar de um conjunto da família e, portanto, o homem, a meu ver, ele é muito mais pragmático, a mulher é muito mais universal. Ela olha desde a questão dos royalties até a questão da licença maternidade. Ao se candidatar, toda pessoa tem de informar uma ocupação ao Tribunal Eleitoral. Nas eleições de vereador deste ano, a ocupação mais declarada entre os homens é a de agricultor. Já entre as mulheres, ganha em disparado a ocupação de dona de casa, com 20 mil candidatas, 15% do total. Esse número fez levantar a suspeita de que algumas dessas mulheres seriam candidatas laranja, pessoas sem real intenção de ganhar as eleições e sem preparo, que registrariam as candidaturas apenas para que os partidos pudessem alcançar a cota de 30%.
Mas a consultora da Câmara e autora do livro A Mulher Candidata defende que é melhor tirar o foco da possibilidade de candidatas laranjas e trabalhar para capacitar mais as mulheres na política. Eu sei que às vezes se diz, não, é só para preencher vaga, não estão prontas, mas a gente sabe, eu trabalho em partido há muitos anos e a gente percebe que as mulheres estão prontas sim. Elas querem se candidatar. Falta um pouco de coragem, um pouco de capacitação talvez, mas elas estão aumentando em número de interesse pela política. E eu vejo que são mulheres aguerridas, são mulheres que têm condições de ganhar e são mulheres nas quais vale a pena o partido investir e o país investir também. E a saúde é uma das principais questões que os prefeitos eleitos devem se preocupar. Nos últimos 7 anos, mais de 40 mil leitos hospitalares foram desativados na rede pública de saúde. E Mato Grosso do Sul foi o estado mais prejudicado. A superlotação nos hospitais tem afetado cada vez mais a vida das pessoas. Macas espalhadas pelos corredores, filas que não param de crescer e muitas reclamações. Com mais de 500 mil leitos, o país não consegue atender a demanda. Essa realidade fez com que Astério perdesse uma tia, vítima de um derrame. Foi no médico 4 vezes, todas as vezes mandaram ela voltar para casa. Minha tia acabou ficando lá nos corredores para ser atendida depois. E ela estava precisando do balão de oxigênio, não tinha balão de oxigênio. Para complicar ainda mais a situação, nos últimos 7 anos, mais de 40 mil leitos foram fechados. A constatação é do Conselho Federal de Medicina, que usou dados do próprio Ministério da Saúde. De acordo com a assessoria do Ministério, a redução representa uma tendência mundial devido a avanços que possibilitam o tratamento sem necessidade de internação. O estado mais afetado foi Mato Grosso do Sul, com um corte de 26,6%. Na prática, 1.468 leitos a menos. Já o Distrito Federal quase não foi atingido. Teve diminuição de apenas 1,4%, cerca de 70 vagas. O presidente do Conselho de Medicina do Distrito Federal acredita que outros motivos levaram à diminuição dos postos de internação. A diminuição de leito é principalmente por falta de profissionais para atender os pacientes nas unidades em que necessitam desse atendimento. Agora nós vamos para um rápido intervalo e na volta mais informações sobre as eleições aqui em Campo Grande. Nós já voltamos. Nasce em Campo Grande, o mais completo portal de notícias de Mato Grosso do Sul. Economia, esporte, política, cultura e lazer. Notícias do estado, do país e do mundo. Além da Web TV trazendo matérias e insights ao vivo no decorrer da programação. Tudo isso sob o comando da mais completa equipe de jornalismo do estado, associada às maiores agências de notícias do Brasil e do mundo. RBV News. Aqui você sabe de tudo. Dificuldades para se comunicar? Não ouve bem os sons? Agora chegou a oportunidade. Ganhe qualidade de vida com as promoções do Centro Auditivo Grambel. São aparelhos auditivos com parcelas a partir de 10 de 190. Temos telefones amplificados, aparelhos com frequência modulada para ouvir melhor a TV. Completa linha de modernos aparelhos digitais importados e assistência técnica para várias marcas. Fazemos teste domiciliar sem compromisso. Centro Auditivo Grambel. E de volta com as informações sobre eleições aqui na capital. O Tribunal Regional Eleitoral ficou lotado ontem à noite para a apuração dos votos das eleições. Muitos militantes políticos presentes no local. E logo nos primeiros boletins, que inclusive o RBV News, em parceria com a TV Imaculada Conceição, transmitiram ao vivo, já deu para perceber que o segundo turno era certo aqui em Campo Grande. A apuração dos votos começou logo após o encerramento da votação, ainda com o público tímido. Mas em menos de 1 hora, as torcidas tomaram o espaço reservado pelo TRE ao público. Apesar do tumulto, nenhum incidente foi registrado pela polícia. E tivemos algo em torno de 160 chamadas via 190, desses 160, 9 se transformaram em procedimentos, dentre eles algumas compras de votos e também a boca de urna, chamada boca de urna. Paralelo a isso, foi total calmaria, nossa capital felizmente está de parabéns porque o processo democrático correu da melhor forma possível. A
divulgação da primeira parcial aconteceu às 5h20 da tarde, mostrando o candidato Alcides Bernal, do PP, como favorito a ocupar o cargo de prefeito de Campo Grande. Mas logo o segundo turno começou a ser desenhado, com a aproximação do candidato do PMDB, Edson Giroto, confirmando as últimas pesquisas. Candidato Alcides Jesus Peralta Bernal, 32.763 votos. Edson Giroto, 25.338 votos. Reinaldo Azambuja Silva, 23.923 votos. O governador André Putinelli chegou logo após a primeira parcial da apuração. Comentou as expectativas para o segundo turno e já adiantou algumas estratégias. O Nelsinho, agora há pouco, em entrevista aqui neste mesmo local, disse que amanhã se definirá a troca ou não do marqueteiro e a troca ou não de quem faz o programa de rádio e de televisão. Assim, se confirmando, eu, como fiz da primeira vez, cumprirei o script no que me for determinado para ser feito. Giroto, que foi ao TRE acompanhar a apuração, afirmou que mudará as táticas para o próximo turno. Muda, claro que muda, porque agora é uma eleição onde a cidade vai ter que decidir, né, entre um e o outro, entre aquele que conhece e aquele que fala que conhece. Né? A cidade vai ter que decidir, é aquele que teve trabalho prestado e aquele que não fez nada por Campo Grande. Aquele que fala bonito, mas não tem nenhuma atuação em benefício do cidadão campograndense. Eu quero que me mostre uma. Se me mostrarem uma atuação do meu concorrente, eu desisto da candidatura. A apuração durou cerca de 3 horas. Os torcedores e cabos eleitorais vibravam a cada parcial divulgada. Com todas as urnas apuradas, os números definiram o segundo turno entre os candidatos Alcides Bernal, que teve 40,18% dos votos válidos, e Giroto, com 27,99%. O candidato Reinaldo Azambuja, do PSDB, ficou com 25,90%. Vander Loubet, do PT, obteve 4,87%. Marcelo Bluma, do PV, 0,75%. Suel Ferrante, do PSTU, 0,31%. Os votos do candidato do PSOL, professor Sidney Mello, não foram divulgados. Ele aguarda recurso do Tribunal Superior Eleitoral, já que sua candidatura está suspensa por apresentar dupla filiação partidária. Os votos brancos e nulos somaram 6,44%. Cercado pela imprensa e por militantes, Alcides Bernal chegou ao Tribunal Regional Eleitoral no final da apuração, comentou o resultado e indicou os partidos aliados no próximo turno. E nós vamos conversar com o deputado Reinaldo Azambuja. O senhor acredita que o pacto da oposição? Eu tenho certeza, o Reinaldo é um homem de palavra, é um homem sério, assim como o Vander. Já falei com o senador Delcídio, conversei com o ex-governador Zeca. É isso aí. E nós temos a certeza de que essa vitória vem. Nós vamos vencer. Obrigado, irmão. E vai ser a força da nossa gente vencendo a máquina dos poderosos. E 24 horas depois das eleições municipais, a corrida pela prefeitura da capital reinicia com ainda mais força. É neste momento que as alianças e apoios se tornam imprescindíveis e, a partir delas, um novo desenho é formado. Nesta segunda-feira, Vander Loubet, do PT, e Reinaldo Azambuja, do PSDB, realizaram coletivas onde apresentaram seus posicionamentos para o segundo turno, disputado por Alcides Bernal e Edson Giroto. Pela manhã, Vander Loubet, acompanhado dos dirigentes do Partido dos Trabalhadores, vereadores e do senador Delcídio Amaral, deixou público o apoio do PT ao candidato progressista Alcides Bernal. Nós já tínhamos um entendimento lá na pré-convenção, na época da convenção, de as oposições se marcharem juntos. Nós estamos reafirmando esse compromisso, trabalhamos nesse sentido para irmos para o segundo turno, não foi possível. Tiramos hoje aqui por unanimidade do partido o apoio ao Alcides, uma comissão para fazer as tratativas de como nós podemos entrar na campanha dele.
Mas, comedido, o senador Delcídio preferiu manter cautela ao comentar a postura adotada pelo partido. Então agora está sendo montada essa comissão para analisar isso, para discutir isso aí com tranquilidade. E discutir projeto, né? Não entrar nessa discussão menor de cargos e tal. Nós queremos discutir projeto, né? Vamos ver como é que agora o Alcides Bernal responde, como é que a gente conduz tudo isso aí com condição para fazer uma grande disputa agora no dia 28 de outubro. Já no período vespertino, foi o PSDBista Reinaldo Azambuja quem convocou a imprensa. Contudo, o apoio do partido e aliados ainda não será divulgado, já que o candidato, que contou com o apoio de seu vice Ataíde Neri, vereadores, deputados estaduais e dirigentes dos partidos aliados, declarou ser necessária cautela e apoio da Executiva Nacional, com quem terá reunião agora à noite em Brasília, para definir quem contará com o apoio da coligação que obteve mais de 113 mil votos no pleito. Nós vamos discutir com esse grupo político que nos apoiou, com as pessoas que caminharam conosco. Vamos ouvir as pesquisas que nós mandamos fazer, uma qualitativa e uma quantitativa, que vai ouvir a população de Campo Grande para realmente tomada da escolha e a decisão conjunta de todos os partidos aliados que estiveram nesse primeiro turno, e nós vamos caminhar juntos no segundo turno naquele caminho que realmente esses critérios da pesquisa e do grupo político decidir conjuntamente em qual coligação nós vamos caminhar. Eu vou ter uma reunião na Executiva Nacional do PSDB hoje, até porque tem um cenário nacional, como eu sou membro da Executiva Nacional, estou indo a Brasília agora à noite, volto ainda na madrugada, para que a gente possa realmente ouvir os pensamentos, mas a decisão nossa aqui, do caminho que nós vamos caminhar, é conjunta desse grupo político, do Ataíde, nosso vice, dos partidos coligados, dos nossos deputados, dos nossos vereadores. Nós vamos tomar uma decisão conjunta de qual o melhor caminho, e será aquele caminho apontado pela maioria da população da nossa capital. E a assessoria de imprensa do deputado federal Reinaldo Azambuja divulgou agora no fim da tarde uma nota esclarecendo que na próxima quarta-feira o ex-candidato a prefeito de Campo Grande irá anunciar formalmente quem ele irá apoiar neste segundo turno. E em nossa primeira edição de amanhã você acompanha mais notícias sobre as eleições aqui em Mato Grosso do Sul. O RBV News edição tarde fica por aqui. Mais informações amanhã a partir das 11 horas. Boa noite!